Olá, minha gente, tudo bem? Passando por aqui para nós darmos continuidade ao assunto que nós vínhamos falando na semana passada. No vídeo anterior, nós falamos sobre a crise da ditadura militar, os motivos que levaram àquela crise da ditadura militar e o gradativo processo de redemocratização do Brasil. Hoje eu queria fazer algumas considerações sobre esse processo de redemocratização do Brasil. Primeiro, nós entendermos que essa redemocratização, ali a partir do governo João Batista de Oliveira Figueiredo, que antecedeu a eleição de Tancredo Neves e de Sarney, foi uma redemocratização consentida, negociada e autorizada pelas forças políticas do momento, que naquele momento era a Arena e o MDB, junto com os próprios militares. Só como observação, é diferente, por exemplo, do processo de redemocratização da Argentina, em que os militares saíram de cena, começou a haver tribunais que passaram a julgar os crimes dos militares. No Brasil não foi assim. Também entendo que se fosse de outro modo, ou seja, se os militares tivessem sido duramente afastados, e um governo que começasse a fazer inquéritos processuais e administrativos a respeito dos militares, talvez aquela ditadura não tivesse passado da maneira como passou. Foi a redemocratização possível. E aí nós temos algumas figuras importantíssimas. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, os primórdios do que hoje são os membros do PSDB, são pessoas importantíssimas nesse processo de redemocratização. Não estou dizendo que deveria ter sido então dessa maneira branda e tão gradual, né? Mas, por outro lado, se assim não fosse, talvez nós não estivéssemos angariado esse processo de redemocratização. Foi a forma que a redemocratização brasileira pôde acontecer e se estruturou. Esse é um ponto bacana da gente parar para observar. Outro ponto é que tão logo veio aquela eleição indireta, porque apesar da Constituição ter sido aprovada em 88, já dentro do governo Sarney, foi uma redemocratização autorizada. E nesse sentido, o governo Sarney, produto de uma aliança entre os dois grandes partidos autorizados pela ditadura, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e o partido dos próprios militares, a Arena, Aliança Nacional, Renovadora Nacional, perdão. E essa junção deu na vitória do Sarney e deu na vitória do Tancredo Neves. Sabemos todos que Tancredo Neves nem pôde tomar posse porque faleceu antes mesmo do cerimonial de posse. E quem acabou tocando o barco teria sido o governo Sarney, que era um homem comprometido em dada medida com o que havia de mais conservador no Brasil, em dada medida com a própria herança da ditadura militar. No vídeo anterior eu usei a expressão, vou retomá-la aqui agora. Uma espécie de rabichozinho que ficou da ditadura militar ali na figura de Sarney. Mas o importante é observarmos que todas as forças políticas ditas progressistas, ali em 84, 85, fizeram um esforço muito grande para que essa eleição indireta pelo menos acontecesse e garantisse a passagem desse bastão de um governo civil, de um governo militar, perdão, para um governo civil. E aí nós tivemos a posse de Sarney. Nesse período do governo Sarney, então, hoje, eu queria destacar duas coisas com vocês. Uma que eu considero politicamente muito boa, politicamente muito potencialmente promissora, que foi o fato de ter havido o estudo, a elaboração e a promulgação da principal Constituição, talvez, da história do Brasil República, que é a Constituição de 1988, que é a Constituição que está valendo. Uma Constituição, por exemplo, entre muitos aspectos que a gente poderia questionar, essa Constituição, ou abordarmos, essa Constituição, por exemplo, estabelece em vários artigos, quando diz respeito ali das atribuições do Poder Executivo, das atribuições do Poder Judiciário, das atribuições do Poder Legislativo, ela diz claramente que o presidente, a partir da próxima eleição, então, que foi a que acabou dando vitória a Fernando Collor de Mello, todo o processo eleitoral é de responsabilidade do povo, no sentido de que é uma eleição direta. Mas, por outro lado, fica dito também por essa Constituição que toda matéria, né, em que houver urgência por parte do Executivo, né, toda matéria que precisa ser pautada com urgência para que o Congresso aprove, haveria essa possibilidade de se fazer um pedido de urgência. E aí urgência, no primeiro momento, 30 dias, dependendo do andamento da urgência na pauta do Congresso, pode ir para 60 dias, e isso, de certa maneira, aprisiona um pouco o Executivo na negociação com o Legislativo, até porque foi estabelecido por essa Constituição também que
haveria esse acordo permanente. O Congresso tem o poder. Aqui no Brasil nós não temos primeiro-ministro, é verdade. O presidente ele é chefe de Estado e ele é chefe do governo. Mas é um presidencialismo parlamentarizado, na medida em que o presidente depende desse colégio de líderes, depende da pauta que está apresentada na terça, pauta essa que vai acabar sendo votada na quarta-feira ou na quinta-feira, que são os 2 dias nobres de funcionamento do Congresso. Então, de certa maneira, a gente sempre olha muito para a figura do Poder Executivo, para a figura do presidente, mas o presidente só pode fazê-lo quaisquer grandes medidas em função de uma aprovação prévia do Legislativo. E para ter essa aprovação, haja negociação, não é verdade? Tem ali negociar com os muitos partidos, até porque essa carta autorizou também o multipartidarismo definitivamente, superando aquela herança da ditadura que só nos apontava para a presença de 2 partidos, beleza? Esse é um aspecto político que eu posso até voltar a ele no próximo vídeo, mas queria que chamasse a atenção de vocês. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção é que o governo Sarney recebeu uma herança econômica maldita da ditadura militar. Só como curiosidade, uma inflação que bateu a casa de mais de 2.000% ao ano. Isso para nós hoje parece estratosférico, parece inimaginável. Mas para driblar essa hiperinflação, começaram a ser feitos planos econômicos. Mudou o nome da moeda, deixou de ser o cruzeiro, virou o cruzado. No ano seguinte, o cruzado novo. Depois veio o plano Bresser, depois o plano Verão. Enfim, esses planos sinalizam o verdadeiro caos que foi a questão econômica no Brasil. Nenhum dos planos, em 5 anos de governo, praticamente a cada ano, quase um plano econômico, não deu estabilidade a esse governo Sarney. E o resultado disso foi que o governo Sarney, se politicamente ele acometeu avanços, e aí eu estou falando destacadamente da Carta de 88, eu poderia falar do SUS, eu poderia falar do SUAS, de um monte de coisas importantes criadas pela Carta, mas isso eu faço depois. Mas, por outro lado, dizer que foi um governo economicamente muito limitado, pela incapacidade de gerir a questão da austeridade pública, a própria moeda que não dava certo, o Banco Central não conseguia estabilizar a questão do câmbio, e o resultado disso foi uma crise econômica. Bom, isso abriu o caminho para um novo processo eleitoral que acabou dando vitória a Fernando Collor de Mello. Maiores detalhes eu os aguardo, então, para o próximo vídeo. Muito obrigado.